da Bíblia Sagrada. Amém. Evangelho de Jesus, segundo Marcos nos escreveu, capítulo de número 6, versículo 51 a seguir. Diz assim a Escritura: E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, porque não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Eu vou repetir o versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Você pode dizer amém? Mantenha a sua Bíblia aberta e redobre a atenção para mim. A Bíblia, 125, Pix, PicPay e também dividido em 2 vezes no cartão de crédito. Redobre a sua atenção para mim. Meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós temos um privilégio de aprender com o maior de todos os mestres. Aprendermos com aquele que é a sabedoria divina. Quando nós olhamos para o Senhor, nós aprendemos com as suas palavras, nós aprendemos com as suas atitudes, nós aprendemos com os seus milagres. Os milagres que o Senhor Jesus fez não foram feitos por acaso. Tudo o que o Senhor Jesus fez havia um propósito. Jesus não era um curandeiro. Os seus milagres, eles foram profetizados. O profeta Isaías falou sobre o ministério de cura do Senhor Jesus, o ministério miraculoso, dizendo que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, olharmos para os milagres, as maravilhas, os feitos sobrenaturais que o Senhor Jesus realizou, nós precisamos olhar para estas coisas de forma pedagógica, olharmos para estes feitos de Jesus, com ele nos ensinando através destes feitos. Porque quando Deus faz alguma coisa, e até mesmo quando ele decide não fazer, ele está sempre nos ensinando. Jesus está nos ensinando aqui neste texto. O texto em questão, nós temos os discípulos de Jesus voltando de uma missão poderosíssima. O Senhor Jesus lhes deu poder, lhes deu autoridade, lhes enviou de 2 em 2 para pregarem, curarem os enfermos, expulsarem os demônios. E quando eles voltaram, eles estavam contando para o Senhor os resultados dessa missão, dizendo que foi um sucesso, que tudo que o Senhor Jesus lhes mandou fazer, eles fizeram e o seu nome foi glorificado. Entretanto, o Senhor Jesus olha para eles e diz assim: olha, agora vamos para um lugar a sós, para um lugar deserto, porque nem tempo para comer esses discípulos tinham, tamanhas responsabilidades e trabalho. Eles entram num barco, vão para o outro lado do mar da Galileia, e diz a Bíblia que a multidão percorre o litoral do chamado Mar da Galileia, que na verdade é um lago, e chega do outro lado primeiro que a embarcação. Os discípulos que estavam indo para descansar, junto com Jesus, se deparam com a multidão ali. O Senhor se compadece do povo, porque estavam perdidos como ovelhas que não têm pastor. Jesus desce do barco, lhes ensina a palavra, ensina ao povo o evangelho. E quando o dia vai se acabando e a noite vai chegando, os discípulos chegam para o Senhor e dizem: mestre, despede a multidão, porque já está tarde. O lugar é deserto. Eles precisam ir para algum lugar para comprar comida. E o Senhor Jesus diz a eles: por que vocês mesmos vão dar de comer à multidão? E eles respondem: mas Senhor, como nós vamos fazer isso? Se tivéssemos 200 dinheiros, não seria o suficiente para alimentarmos esse povo. E aí você conhece o texto, que aparecem 5 pães, 2 peixinhos, o menino, Jesus multiplica, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são alimentados naquela tarde. E ao terminar este feito, o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: agora entrem no barco,
Jesus os obriga a entrar no barco e seguir em viagem para o outro lado, enquanto ele vai despedir a multidão. Quando os discípulos estão em alto mar, vem uma tempestade e Jesus vai ao encontro deles na quarta vigília da noite, andando por cima das águas. E o texto bíblico de Marcos nos dá uma informação que os outros evangelistas não contam. Mateus conta essa história, João conta essa história. Só que Marcos faz uma observação que nós lemos por 2 vezes aqui. Marcos nos diz no versículo 52 que os discípulos ainda não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Sabe o que Marcos está nos dizendo? Que aquele feito do Senhor Jesus de multiplicar pães, multiplicar peixes, de alimentar aquela multidão, os discípulos não haviam entendido. Os discípulos não haviam compreendido. Só que preste atenção, quem não entendeu aquele milagre foram pessoas que estavam lado a lado com Cristo. Foram pessoas que expulsavam demônios, curavam enfermos, que acabaram de vir de uma missão sobrenatural. Foram os discípulos que distribuíram os pães com os peixes. Foram os discípulos que foram os instrumentos para levar o alimento à multidão. E ainda assim eles não haviam compreendido o milagre. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, que é possível alguém fazer coisas tremendas, mesmo tendo o coração endurecido. É possível nós vermos milagres poderosos e ainda assim, pela dureza do nosso coração, nós não aprendermos com estes milagres. Não se mede a espiritualidade de alguém por obras feitas, mas se mede a espiritualidade de alguém pelo aprendizado. Eu vou repetir. Não se mede a espiritualidade de alguém por obras feitas, se mede a espiritualidade de alguém pelo seu aprendizado. Os discípulos ali fizeram grandes obras, mas não haviam ainda aprendido. E é muito comum, quando nós lemos a Escritura, nós vemos as dificuldades que os discípulos tinham de compreender algumas coisas. Por exemplo, quando o Senhor falava sobre eventos futuros, eventos escatológicos, os discípulos perguntavam, mestre, quando serão estas coisas? Quando Jesus falava sobre parábolas, os discípulos chegavam no lugar a sós e perguntavam, mestre, nos explique estas parábolas. E a Bíblia diz que muitas vezes o Senhor Jesus a sós conversava com os seus discípulos e lhes explicava algumas questões, lhes explicava parábolas, lhes explicava algumas mensagens a sós. Só que aqui não mostra Jesus a sós com os discípulos, num lugar reservado lhes ensinando. Aqui mostra Jesus ensinando aos seus discípulos em um contexto de tempestade, em um contexto de vendaval, em um contexto de mar revolto. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Me ouça, há lições que nós aprendemos em segredo com Jesus e outras que nós só aprendemos em meio às tempestades. Vou repetir. Há lições que nós aprendemos em segredo com Jesus, no nosso quarto, na oração, a sós com Ele. Existem outras que nós só aprendemos nas tempestades. O que Jesus queria ensinar na multiplicação, eles não aprenderam. Então, eles vão aprender na tempestade em alto mar. O que Jesus queria ensinar com 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou 5.000 pessoas, eles não entenderam. Então, eles vão compreender com o vento soprando e o mar revolto e achando que vão perecer em alto mar. Porque tem horas que nós aprendemos lições preciosas de Deus em meio às tempestades da vida. Tempestade na vida de discípulo é pedagogia divina. Vou repetir. Tempestade na vida de discípulo é pedagogia divina. Deus não permitiu o vento, Deus não permitiu o mar revolto, Deus não permitiu a tempestade para que você naufrague em alto mar. Deus permitiu estas coisas para que você aprenda e amadureça na sua fé. Aleluia!
É isso que o texto está mostrando para nós, que o que os discípulos não aprenderam na multiplicação, o Senhor Jesus está lhes ensinando na tempestade. Então, para nós compreendermos esse texto, nós precisamos buscar o que eles não aprenderam no milagre anterior e que eles estão aprendendo neste fato da tempestade. O que um texto diz que eles não entendem e que o outro texto esclarece. Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta. A primeira coisa que eu aprendo com este texto, é que o versículo 36, está com a sua Bíblia aberta, Marcos 6:36, no milagre da multiplicação, os discípulos chegaram para o Senhor, 35 melhor, os discípulos chegaram para o Senhor e disseram assim: mestre, o lugar que nós estamos é deserto, o dia está muito adiantado, despede o povo, para que vão aos campos e aldeias vizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Qual que é o contexto da multiplicação? São os discípulos falando: mestre, despede o povo, mande esse povo para casa, mande esse povo embora, para que eles possam dar um jeito de comprar comida para si. E o que Jesus faz com os discípulos? Olha o versículo 45. O 45 diz assim: e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco. O que a Bíblia está me mostrando? Os discípulos queriam que Jesus mandasse o povo embora. Jesus não manda o povo embora. Mas depois, quem que Jesus obriga a entrar no barco? Os discípulos. Vai doer um pouquinho, mas você é crente. O que os discípulos, pastor Cláudio, queriam que Jesus fizesse com a multidão, Jesus fez com eles. Os discípulos queriam que Jesus mandasse a multidão embora. E quem Jesus mandou embora? Os discípulos. E aí levanta para nós uma questão, quero ver se você vai dar um glória a Deus essa tarde. E Deus me deu uma pergunta enquanto escrevi esse texto ontem. Como seria se Jesus nos tratasse como nós queremos que Ele trate outras pessoas? Eu vou repetir. Como seria se Jesus nos tratasse como nós queremos que Ele trate outras pessoas? Os discípulos queriam que o povo fosse mandado embora, mas quem foi mandado embora foram eles. E aí Jesus está permitindo a tempestade, para quê? Para que os discípulos entendam o porquê que Ele não pode despedir um povo vazio. É fácil querermos que Jesus despeça a multidão quando nós não fazemos parte da multidão. É fácil nós queremos que Jesus faça alguma coisa com alguém quando nós não estamos na situação que aquele alguém está vivendo. Quem pediu para despedir, foi despedido. Será que nós estamos na tempestade para aprendermos a sermos mais misericordiosos? Será que nós estamos nas tempestades para aprendermos a termos mais empatia? Será que Jesus está permitindo essa tempestade na nossa vida, essa situação que você está vivendo, para que você possa olhar para alguém com um olhar de mais amor e de mais compaixão? Porque às vezes nosso coração é tão duro, nosso coração está tão endurecido, que não compreendemos a dor de alguém que precisa de uma provisão. Que não compreendemos a necessidade de alguém que precisa de um amparo. E aí o Senhor permite as tempestades para nós vermos o quanto é importante nós sermos socorridos. Às vezes nós só percebemos a importância de uma ajuda quando nós precisamos ser ajudados. Às vezes nós só compreendemos o valor de um abraço quando nós precisamos ser abraçados. Às vezes nós só compreendemos o valor de uma mão estendida quando nós precisamos desta mão. Às vezes nós só vemos o valor de uma visita quando nós precisamos ser visitados. Tempestades não são para o nosso mal, é Jesus nos ensinando.
É Jesus nos amadurecendo, é Jesus nos fazendo compreender verdades que nós precisamos entender. E eu vim nessa tarde ser profeta de Deus para dizer para você: você vai sair dessa tempestade melhor do que você entrou nela. Você vai sair desse furacão melhor do que você entrou nele. Você vai sair mais humano, mais discípulo, mais misericordioso, mais parecido com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, a primeira lição que os discípulos precisavam entender: não dá para despedir um povo vazio. E Jesus ensina isso para eles, os mandando entrar no barco e seguir adiante. Qual é a segunda lição que eles não aprendem na multiplicação e que aprendem na tempestade? Na multiplicação, Jesus não deu àquele povo simplesmente pães e peixes. Não, ele deu muito mais do que isso. O texto bíblico diz para nós que depois de multiplicar pães e peixes e alimentar o povo, o Senhor Jesus ficou ali com aquele povo até que o último fosse embora. O versículo 45 diz que depois que ele obrigou os discípulos a subirem para o barco e passarem adiante, ele ficou despedindo a multidão. E o 47 diz que ele estava sozinho na praia. Em outras palavras, Jesus despediu todos, até a última pessoa. Nós estamos falando de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos botar aí umas 10.000 pessoas? Jesus tem paciência de esperar todos irem embora. Por que ele faz isso? Se ele já tinha dado pão, ele já tinha dado peixe, ele já tinha dado comida, para que despedir todo mundo? Para que pegar na mão de todo mundo? Para que falar com todo mundo? Porque o objetivo de Jesus não era só dar comida. O objetivo de Jesus era ter comunhão com as pessoas. Jesus está ensinando para os discípulos na multiplicação e eles não entenderam que a comunhão é mais importante que a provisão. Eu vou repetir. Jesus está ensinando para os discípulos que a comunhão é mais importante que a provisão. Jesus não quer só prover, ele quer ter comunhão com a gente. Relacionamento conosco. E os discípulos não entenderam isso. Mas a Bíblia diz que depois que a multiplicação terminou, eles sobraram com 12 cestos. Vamos botar um cesto para cada discípulo? Então eles entram no barco com o quê? Com 12 cestos. Provisão. Ô irmão, coisa boa é quando Deus provê, né? Alimenta 5.000, ainda sobra 12 cestos. Que coisa maravilhosa. Entram eles no barco com 12 cestos. Mas eu te faço uma pergunta. De que adianta 12 cestos diante de um mar revolto? De que adianta peixe multiplicado e pão diante de um mar revolto? Cestos cheios segura barco, cestos cheios para um vento, cestos cheios acalmam tempestades, cestos cheios impedem o barco virar. Não. Jesus os coloca na tempestade para ensinar que o objetivo nunca foi dar coisas. O objetivo foi dar comunhão. Ele está ensinando para os discípulos: ter peixes e pães multiplicados é bom, mas estas coisas não seguram a tua vida. Estas coisas não seguram a tua embarcação. Ouça-me como boca de Deus para você. Eu conheço um Jesus que multiplica e um Jesus que provê. Eu conheço um Deus que abre portas, um Deus que cura enfermidades, um Deus que faz milagres e maravilhas. Só que ouça-me, isso é pouco diante daquilo que Ele quer ter contigo. Ele quer ter mais do que simplesmente uma provisão. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer ter vida com você. Porque peixe e pão não seguram um barco. Peixe e pão não impedem tempestade. Peixe e pão não segura uma embarcação de virar. O que segura a tua vida, o que segura a tua família, o que segura a tua caminhada, não são os
os cestos multiplicados. É a presença de Jesus com você. É a presença de Jesus com você. A pessoa pode ter peixes e pães multiplicados e ainda assim o barco vira. Mas quem tem Jesus, o barco não vira. Eu estou pregando esta noite, provisão Ele dá hoje, você precisa de novo amanhã, mas relacionamento você tem com Ele todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Os discípulos não entendem isso e eles aprendem isso aonde? Na tempestade. Vamos mais do que isso, na multiplicação. Jesus deu aos discípulos uma ordem. Qual foi a ordem de Jesus para os discípulos na multiplicação? Versículo 37. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Quando os discípulos falaram, mestre, manda esse povo embora, o que Jesus falou? Vocês deem de comer para eles. Irmãos, a ordem de Jesus era humanamente impossível. Humanamente impossível. Nada era favorável. Muita gente, pouco dinheiro, lugar deserto, e já estava quase anoitecendo. A ordem de Jesus era uma ordem humanamente impossível. Tudo era desfavorável. Agora me ouça. Na tempestade, a ordem de Jesus também ficou desfavorável. Porque o que Jesus mandou os discípulos fazerem na tempestade? Versículo 45. Mandou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. E aí alguém olha e diz assim, tranquilo, só remar. Só que o texto diz que o vento, versículo 48, lhes era contrário. A ponto que eles ficaram cansados de remar. Ou seja, Jesus mandou eles irem para lá, só que o vento empurrava eles para cá. A ordem ficou desfavorável. O vento era contrário. E eles estão cansando de remar na direção contrária do vento e não conseguem ir para frente. A ordem é faça isso, só que o vento está levando para o lado contrário. Da mesma forma, me ouça, que na multiplicação a ordem foi desfavorável, na tempestade a situação ficou desfavorável. Para cumprir o que Jesus falou. E por que o Senhor permite isso? Isso aqui eu quero que você leve para casa e nunca se esqueça. A lição que eles não aprenderam na multiplicação e aprendem na tempestade é que as ordens de Jesus não são cumpridas por causa dos recursos que temos, mas apesar dos recursos que nos faltam. Eu vou repetir. As ordens de Jesus não são cumpridas por causa dos recursos que temos, mas apesar dos recursos que nos faltam. Não é no recurso deles que ia ter comida, e nem na força deles que eles vão chegar do outro lado. Não era no recurso deles que eles iam alimentar a multidão, e nem na força deles que eles iriam conseguir chegar do outro lado. Se Jesus te mandou fazer alguma coisa, Ele te dará o poder necessário para que você faça. Se Jesus te deu uma direção, Ele te dará o poder necessário para cumprir a sua palavra. Deixa eu liberar uma palavra para você nessa tarde. O papel do discípulo é crer e obedecer. É o mestre que vai fazer acontecer. É o mestre que vai fazer acontecer. É o mestre que vai realizar. Levante a sua mão e receba esta palavra. Quem te prometeu é fiel para fazer cumprir. O dono da sua palavra se responsabiliza. Só obedece o discípulo. O resto quem faz é o seu mestre. Aleluia. Então não fique olhando para os recursos. Você está debaixo de uma palavra. Ou pegue na mão de um crente aí do seu lado, vê se ele está no culto ainda. Pegue na mão dele e diga, se Jesus falou, vai dar certo. Diga para ele, se Jesus falou, vai dar certo. Se Jesus falou, vai dar certo. Não olhe para os recursos, você está debaixo de uma palavra. Não olhe para os recursos, você está debaixo de uma promessa. Discípulo obedece e o mestre realiza. Discípulo obedece e o mestre provê. Aleluia, glória a Deus.
Nós não cumprimos as ordens de Jesus pela nossa força. Pela nossa força, pelo nosso recurso, a gente não multiplica pão e peixe. E pela nossa força, a gente não vence tempestades. Nós precisamos dele. O discípulo só tem que obedecer. Quem faz a obra é ele. Lá vão eles em alto mar e estão tentando remar e o vento soprando. Aí diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, no meio daquela situação toda, eles veem alguém vindo na direção deles. Está vindo de barco? Não. Está vindo de bote? Não. Está vindo andando. E aí eu amo Jesus, porque nem nas tempestades Jesus corre. Até nas tempestades Jesus caminha. Ele vem caminhando por cima das águas. E quando eles veem aquele homem, aquele vulto no meio da tempestade, andando em cima das águas, é um desespero. Começam a gritar com medo, achando que era um fantasma. Eu vou deixar de lado as culturas daquela época, sobre as lendas dos marinheiros, e vou olhar para o texto. Quem pensava que Jesus era um fantasma? O próprio capítulo 6, no versículo 14, diz que Herodes, 6,14, diz que Herodes, quando ouviu falar dos feitos de Jesus, falou assim: só pode ser que ele é João Batista que reviveu dos mortos, para fazer tanto milagre. Quem pensava que Jesus era alguém que ressuscitou dos mortos, uma espécie de fantasma, alguém que reencarnou, era Herodes. Quando os discípulos viram Jesus vindo em cima das águas, eles pensaram o quê? É um fantasma. Você vai rir um pouquinho, mas tem discípulo, irmão, que se você apertar ele um pouquinho na tempestade, ele pensa igual Herodes. Supersticioso, irmão. Tem gente que é cheio de superstição. Cheio de coisinha. Eles olharam e falaram: meu Deus, só pode ser que é um fantasma. E o que tira deles essa imagem fantasmagórica, o que tira deles essa imagem deturpada, é que no meio da tempestade vem uma voz: não tenham medo, sou eu. Oh, glória a Deus. Não tenham medo, sou eu. E aí alguém pode pensar: mas pastor, o senhor está falando sobre a multiplicação e a tempestade. O que isso tem a ver com a multiplicação? Lhe digo, volte uma página da sua Bíblia. Quando Jesus foi na multiplicação, naquele lugar deserto, o objetivo dele, ouça isso, não era multiplicar pães e peixes. Jesus não foi lá para multiplicar pão e peixe, não. Jesus não foi lá para dar comida material para o povo, não. Por que Jesus foi para lá então, pastor? Qual era o objetivo dele? Versículo 34, 6:34 da sua Bíblia está escrito que quando Jesus vê a multidão tem compaixão. Eram ovelhas que não têm pastor e começou a lhes ensinar. Qual que era o objetivo de Jesus ali? Multiplicar pão e peixe? Não. O objetivo dele era ensinar. Aleluia. O objetivo dele era falar com o povo. E ouça-me, o povo não foi para lá em busca de comida, de pão e peixe. O povo foi para lá para ouvir Jesus ensinar. Quem cita comida, pão, para eles, não são a multidão, não é a multidão. Quem cita isso são os discípulos. Quem está preocupado com o conforto é a multidão? Não. Quem está preocupado com o conforto são os discípulos. O povo não está preocupado com o conforto, não. O povo foi a pé, num lugar deserto, sem comida, sem dinheiro, querendo o quê? Ouvir a voz dele. Aleluia. O povo foi a pé para quê, pastor? Só para ouvi-lo ensinar.
Só para ouvi-lo falar. Na tempestade, Jesus ensina o que eles não perceberam na multidão. O que, pastor? Que o povo não buscava conforto, o povo queria a voz. Porque os discípulos estavam preocupados com o conforto. Os discípulos estavam preocupados com a acomodação e não com o ensino. Na tempestade, Jesus mostra para eles: o que vocês precisam não é de conforto, o que vocês precisam é da minha voz. Porque no meio da situação que o vento está soprando, o que acalma eles é o quê? É a voz que vem no meio das ondas, é a voz que vem no meio do vento, é a voz que vem no meio da tempestade. O povo na multiplicação estava como ovelhas sem pastor, os discípulos em alto mar como marinheiros sem o capitão, mas o Cristo que fala em terra é o Cristo que fala em alto mar, e diz para eles: não tenham medo, sou eu! Sou eu! Pão e peixe resolve o problema do corpo, mas o problema da nossa alma só a voz de Jesus. Sabe o que Jesus precisou fazer para os discípulos entenderem isso? Vai dar um pouquinho, mas você é crente. Permitiu uma tempestade, ou seja, lhes tirou o conforto. Lhes tirou o conforto. Às vezes Deus nos tira o conforto para que nós possamos entender a importância da sua voz. Eu vou falar de novo com temor e na autoridade do Espírito. Às vezes Deus tira o nosso conforto para nós percebermos a importância da sua voz. Às vezes nós só percebemos a importância da voz de Deus em meio às crises. Às vezes nós só percebemos a importância da voz de Deus em meio às perdas, em meio às lágrimas, em meio aos desertos e às agruras da vida. Eu estou pregando para a gente aqui que chegou nesse culto em meio às perdas. Eu estou pregando para gente aqui que chegou nesse culto em meio às dificuldades da vida. Eu estou pregando a gente aqui que veio a esse culto, só Deus sabe como você passou por estas portas. Deus lhe tirou o conforto para que você entenda que a voz dele é o que você precisa, que a voz dele é o que te dá segurança, que a voz dele é o que acalma a sua alma. E ele está falando contigo nessa tarde o que ele disse aos discípulos em alto mar: não tenham medo, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Quem pode adorar ao Senhor por esta palavra? Quem acredita nesta palavra? Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está ensinando isso para eles e para nós. E o texto diz que quando Jesus os alcança em meio às ondas, em meio ao vento, versículo 51, ele sobe no barco. Ele entra no barco. Jesus os alcançou. Ouça esta palavra e leve para casa. Por que que o Senhor Jesus alcança os discípulos em alto mar? Para me ensinar uma lição preciosíssima. Volte uma página da sua Bíblia e olhe lá na multiplicação novamente. Versículo 31 diz assim, 32. E foram a sós num barco para um lugar deserto. O 31 diz que eles foram para lá porque eles precisavam descansar e não tinham tempo para comer. E o 33 diz que a multidão foi ao encontro deles e os encontrou. Quando os discípulos chegaram lá, tem um povão esperando eles. Olha para mim aqui. Você já saiu para descansar e se deparou com um trabalho no meio das férias? Ô irmão, pensa na sensação. Aquele dia, vamos supor, vou pegar um exemplo bem simples, vamos supor, uma irmã, alguém que, uma cabeleireira, fala assim: eu vou descansar esse final de semana. Aí vai para a casa dos parentes. Quando chega na casa dos parentes, aquela pessoa olha e fala assim: menina, que bom que você chegou, faz meu cabelo. Entende? Você vai para descansar, alguém olha para você e fala: que bom que você está aqui, faz meu cabelo. São os discípulos. Não tem tempo para comer, fadigados, atravessam para o lugar deserto, pensando: a gente vai descansar. Quando eles olham, tem aquele povão esperando eles lá. O que passa na cabeça dos discípulos? Nos acharam. Nos acharam.
Só que quando eles estão na tempestade em alto mar, quem é que acha eles? Jesus. Glória a Deus. O que Jesus está ensinando para os discípulos e para nós? Ei, não foi a multidão que achou vocês. Não foi a multidão que me achou. Fui eu que achei a multidão. Não foram vocês que me acharam na tempestade. Fui eu que achei vocês em meio à tempestade. Aquela situação lá no lugar deserto não foi um acidente que roubou o descanso de vocês. Foi provisão do céu para que aquele povo fosse abençoado. Foi provisão do céu para que aquele povo fosse alcançado. Sabe o que a Bíblia está me ensinando? Que nada na nossa vida é por acaso. Vou repetir, nada na nossa vida é por acaso. Multiplicação não é por acaso. Tempestade não é por acaso. Portas abertas não são por acaso. Portas fechadas também não são por acaso. Se tem peixe e pão, é Jesus provendo e ensinando. Se tem tempestade, é Jesus livrando e também ensinando. Mas seja na multiplicação, seja na tempestade, seja na provisão, seja no livramento, tem Jesus agindo, tem Jesus ensinando, tem Jesus trabalhando. E nós precisamos, como discípulos, entender que nada na nossa vida é por acaso. Eu caminho para concluir meu sermão dizendo uma frase que eu escrevi ontem quando escrevi esta mensagem: discípulo não é quem não erra, discípulo é quem aprende. Eu vou repetir, discípulo não é quem não erra, discípulo é quem aprende. E Jesus está te falando, você é meu discípulo, então você vai aprender, você vai amadurecer, você vai crescer, você vai sair melhor dessa tempestade. Pode subir o meu músico. O versículo 55 diz que do outro lado eles chegaram, enfermos foram curados, pessoas foram salvas, pessoas foram libertas. Sabe o que a Bíblia está me ensinando? Tem muita coisa boa para acontecer depois desse vento. Tem muita coisa boa para acontecer depois dessa tempestade. Levante essa mão e receba esta palavra. Tem muita coisa boa que o céu está preparando depois desse aprendizado. Essa tempestade é uma classe, é uma escola, é uma faculdade, mas depois tem muita coisa do céu preparada para nós. Aleluia! Você crê no que a palavra de Deus está ensinando? Você crê nesta mensagem, nesta palavra? Então se coloque de pé comigo. Oh, glória a Deus! Eu te convido a você fechar teus olhos, colocar a mão sobre o teu coração. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo. Eu não sei qual é o vento que você está enfrentando. Mas enquanto Ele prepara ali, se Deus falou com você, Deus falou contigo, vem aqui à frente para nós orarmos, todos juntos. Eu sei que já foi feita uma oração, mas vem aqui, nós vamos orar por todos. Venham aqui, por favor. Pode vir, pode vir. As obreiras fiquem aqui nas laterais, com as mãos estendidas. Já orem pelo povo e também já orem pelos pedidos. Vamos orar por todos, orar pelos pedidos, porque eu sei que Deus está falando conosco aqui. Mestre, o vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? As obreiras me ajudem a orar. Podem pôr as mãos sobre as pessoas. Podem orar. O pastor Cláudio e as obreiras me ajudem a orar. Sinto na pele o frio desse vento chego. A crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco pra dormir. Eu sei que não estou só.
E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. A tua palavra, Senhor, foi pregada esta tarde. Nós ouvimos a tua voz. Ó Senhor, muitas tempestades se apresentam a nós de forma pedagógica. É o Senhor nos ensinando, é o Senhor nos amadurecendo, é o Senhor nos dando mais compreensão, mais discernimento, ó Deus, sobre tua verdade. Eu não sei que tempestade essa pessoa está vivendo, nas finanças, na família, em tantas áreas, ó Senhor, mas eu creio que da mesma forma que o Senhor foi ao encontro dos discípulos, o Senhor vem ao nosso encontro esta tarde. Que da mesma forma que os discípulos cresceram, amadureceram, alcançaram uma compreensão maior, ó Deus, esta tarde é uma tarde do Senhor abrir nossos olhos espirituais, abrir nosso entendimento, melhorar nosso discernimento, nossa compreensão das tuas verdades. Ó Deus, que em nome de Jesus essa tarde seja um divisor de águas nesta vida, nesta família, nas finanças, os negócios, em tantas áreas, ó Senhor, que o Senhor possa entrar com provisão do céu, que o Senhor possa intervir em causas impossíveis e improváveis, e que os teus filhos vejam o teu agir. Não é fantasma, Senhor, que está vindo, é o Senhor que está vindo na direção deles, é o Senhor que está vindo para socorrê-los, é o Senhor que está vindo para ajudá-los. Nós oramos, nós cremos e confiamos no poder da tua palavra pregada, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, levante a sua mão para o céu e glorifique, adore o nome do Senhor Jesus. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir sua voz. Alguém não foi ministrado aqui? Alguém que está aqui na frente não foi ministrado? Todos foram abençoados, ministrados, passaram? Amém. Então, levante a sua mão e repita comigo. Senhor Jesus, tudo que foi ministrado aqui nessa tarde, eu recebo, e em teu nome, tudo cumprirá o propósito designado por teu Espírito em minha vida. Coloque a mão no seu coração e diga: em minha vida, eu colocarei em prática, em nome de Jesus.
Dê uma salva de palmas para Jesus. Mistura com glória a Deus, mistura com aleluia. Para finalizar, queridos, pode ser aqui mesmo, pode finalizar. Eu tenho um testemunho aqui para alegrar o seu coração. Quem estava aqui a semana passada? Dá um sinalzinho assim com a mão. Vocês viram que foi o Marcelo Rangel pediu oração pela filha dele, que estava entrando num processo seletivo da empresa. Ela passou a primeira fase e ele está pedindo oração agora que ela vai entrar na segunda fase. Vamos continuar orando para que esse pedido seja completo, amém? Para que esse testemunho seja completo em nome de Jesus. Temos alguém que está nos visitando aqui nessa tarde? Temos ali, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que bom que você está conosco, volte mais vezes. Pode chegar alguém ali, dar um abraço daqueles bem apertados. Temos aqui no meio também, aqui, ó, queridos. Temos aqui, casal. Que bom que vocês estão conosco. Que Deus tenha falado ao coração de vocês poderosamente, amém? Aí depois ali o pessoal também anota os dados de vocês para a gente continuar orando por vocês. Mais alguém nos visitando? São esses, né? Vamos lá, a primeira palavra para a gente finalizar é obrigado, Senhor. Vamos lá todos juntos? Temos ali atrás também, mais 2 pessoas ali, sejam bem-vindas, queridas. Obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe, voltem mais vezes, tá? Deixa o contato de vocês aí com as nossas obreiras aí para a gente continuar orando por vocês, tá? Vamos lá todos juntos, vocês vão dizer assim, obrigado, Senhor, mas tem que sair do coração. Se Deus falou contigo hoje, você crê que recebeu alguma coisa? Então no 3, um obrigado, Jesus, assim daquele bem gostoso. 1, 2, 3, obrigado, Jesus, amém? Pai, te rendemos graça por tudo que o Senhor fez aqui nessa tarde, Pai. Te amamos e te adoramos. Como trouxeste, agora leva cada um sob a tua proteção, sobre a sua segurança e abençoados em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz: Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes, traga alguém com você na semana que vem e passa lá atrás levar uma Bíblia lá estilizada, uma Bíblia diferenciada, que vai ser bênção para você ou para quem você vai abençoar. Tinha que ter Bíblia de homem, tá? Dia dos Pais chegando. Aleluia. Deixa os dados aí com as nossas obreiras, os visitantes.